bem, mas tantas foram as mudanças da arquitetura que o aspecto das judiarias se perdeu no tempo. Após a conversão forçada, sinagogas e outros espaços judaicos foram destruídos ou transformados em igrejas e capelas, mas a lembrança daqueles que um dia aqui se estabeleceram não se perdeu totalmente. No local onde um dia existiu a sinagoga medieval, ergue-se uma escada que não leva a lugar algum. Ficou marcada graças à memória popular. É chamada de Escadas da Esnoga. Hoje, o porto possui uma sinagoga de arquitetura moderna, construída em 1929. Às margens do Rio Douro, na região da Ribeira, fica a Rua da Alfândega. O local abrigava armazéns e casas comerciais dos judeus. Apesar do antissemitismo nunca ter deixado de existir na Europa, e consequentemente na Península Ibérica, antes de 1492, os judeus viviam em relativa tranquilidade em Portugal. Mantinham boas relações com as autoridades e o apoio mercantil e financeiro dos judeus do Porto de Lisboa foi de grande importância para a era dos descobrimentos portugueses. Com isso, o país chegou a constar entre as nações mais desenvolvidas do continente. Tem-se falado muito sobre o papel que os judeus representaram na época da formação do capitalismo comercial, no século XVII. E também o papel que os judeus representaram, os judeus sefaradins, na expansão da Europa para o Ocidente, isto é, para o Atlântico, para a América. É interessante lembrar que este papel fundamentalmente foi papel dos judeus portugueses e não dos judeus espanhóis. Quer dizer, os judeus de origem portuguesa, ou melhor, os cristãos novos, os portugueses de origem judaica, e não os espanhóis de origem judaica. Porque os judeus da Espanha que entraram em Portugal, eles acabaram se tornando portugueses. Passaram 3, 4, 5 gerações, eles eram portugueses. E foi como portugueses que eles atuaram no mundo. E em Portugal eles eram chamados portugueses de nação hebraica. E na Holanda eles eram chamados judeus de nação portuguesa. Afinal, os judeus não sabiam nunca o que eles eram. Se eles eram portugueses, se eles eram judeus, se eles eram laicos, se eles eram religiosos, eles sempre jogavam-se, atiravam-se os judeus para o lado que se queria. Do Porto, Lisboa, capital do país, foi o grande centro de confluência dos judeus fugidos de Espanha. Situada às margens do rio Tejo, a cidade das Sete Colinas ainda guarda alguns testemunhos da história.
estreitas ruas de Alfama nos transportam ao Portugal do século XV. No número 8 do Beco das Barrelas, próximo à Rua da Judiaria, teria existido uma sinagoga. Seguimos rumo à Baixa Pombalina, tradicional zona financeira e comercial de Lisboa. A região abrigava 2 importantes bairros judeus antes do estabelecimento da Inquisição. Os judeus que permaneceram em Lisboa depois do Edito de 1496 se submeteram à conversão, como em todo Portugal. Apesar de Dom Manuel ser menos rígido que os reis espanhóis, permitindo a realização dos cultos judaicos dentro das casas, o ódio aos judeus já estava tão disseminado que o povo procurou fazer justiça com as próprias mãos. Ainda em tempos de Dom Manuel, em 1506, teve um massacre em Lisboa. Apesar do Dom Manuel ter sido relativamente tolerante depois da conversão e permitir que eles em suas casas seguissem a religião judaica, apesar disso, o povo já estava sendo doutrinado pela igreja e milhares de judeus foram sacrificados e mortos, e os cronistas contam as cenas terríveis que se passaram em Lisboa nesse massacre. Um dos mais conhecidos pontos turísticos da cidade é a Praça do Rocio. A história desse espaço monumental não pode jamais ser dissociada da trajetória dos judeus em Portugal. A praça foi cenário dos temidos autos de fé, cerimônias onde os judeus recebiam publicamente penas que iam desde a humilhação de usar trajes que os identificassem em qualquer lugar, até a mais terrível das punições, arder na fogueira. Os autos de fé eram espetáculos de massa, era o divertimento, era o circo daquela época. Porque sempre nos domingos, nas praças públicas mais bonitas da cidade, onde com a maior pompa se realizava essa cerimônia de condenação aos hereges. Mas o que é interessante, que nesses autos de fé havia sempre um importante pregador, que ficava durante horas fazendo os seus sermões. E olha, interessante que nesses sermões, o que se acusava principalmente, e o que se mencionava, não eram sodomitas, não eram homossexuais, não eram bígamos, não eram feiticeiras, eram os judeus. Não é aquele herege que praticou o judaísmo em segredo a quem o sermonista se dirige, mas ele se dirige contra todo o povo judeu. Quer dizer, um antissemitismo moderno, não é um antissemitismo medieval que queria que todos os judeus se convertessem apenas. É um antissemitismo moderno contra o povo, contra a existência de um povo. Portugal tem hoje uma população de 8 milhões de habitantes. A comunidade judaica não chega a 3 mil pessoas. A maior parte veio do Marrocos, norte da África, e de países europeus. Chegaram em Portugal nos séculos XIX e XX, numa época em que os tribunais do Santo Ofício já haviam sido extintos e se podia constituir uma comunidade judaica em território lusitano. No entanto, no início do século XX, o regime monárquico proibia a construção de templos não católicos com fachada para a rua. A Sinagoga de Lisboa, inaugurada em 1904, foi erguida dentro de um jardim, com a entrada principal na lateral. Ainda hoje é pouco visível da rua. Em Portugal, os judeus não se dividem somente em asquenazitas, provenientes do leste europeu, e sefaraditas, originários da Península Ibérica. Tampouco em ortodoxos ou laicos. Em Portugal, o
fator determinante da diferenciação foi o Santo Ofício. Encontramos de um lado uma comunidade que surgiu depois do fim da Inquisição. Judeus descendentes de imigrantes e retornados, que cultuam a religião abertamente e seguem tradições de 5.000 anos. Do outro, o fenômeno único do marranismo. Judeus que guardaram os ensinamentos como relíquias, passadas de geração a geração por rezas e cultos adaptados. É no cruzamento destas duas diferentes vivências da religião que podemos encontrar a identidade do judaísmo português. Shalom, shalom a você que está aí ligado na programação da TV Sião. Eu estou aqui mais uma vez para te dar um outro recado muito importante. É o livro Restaurando Doutrinas da Igreja do Primeiro Século, Manual para se formar discípulos. Meus irmãos, há 2.000 anos, a igreja ela foi formada ali em Jerusalém, Israel. Os primeiros discípulos de Yeshua, Jesus, o nosso Messias, eles foram difundindo as boas novas do Evangelho por todo o mundo conhecido da época. Mas nós sabemos, infelizmente, ao longo desses 2.000 anos da história, muitas daquelas doutrinas bíblicas, daquelas doutrinas originais, foram deturpadas, foram alteradas, foram mudadas. E foi pensando nisso que o rabino messiânico Marcelo Miranda Guimarães, ordenado pelo Netivia, Ministério Netivia de Jerusalém, Israel, e presidente fundador do Ministério Ensinando de Sião, preparou um manual para se restaurar essas doutrinas que a igreja carece tanto em nossos dias. Neste manual para formar discípulos é uma verdadeira escola de discípulos. Ou seja, adquirindo esse livro você terá várias lições. A cada lição, um assunto, uma doutrina nova é tratada, com embasamento bíblico, com embasamento na originalidade das Escrituras, na originalidade da Bíblia. Então, se você quer aprender a como restaurar essas doutrinas, ou aprender quais eram essas doutrinas que necessitam tanto de restauração, adquira hoje mesmo